Tantas pessoas querem encontrar uma relação ou já encontraram uma relação e começam a elaborar o que nós vamos fazer juntos. Naturalmente a gente entra num piloto automático, vamos noivar, namorar, casar, ter filhos, comprar coisas. Isso é o que a sociedade nos coloca. Mas o que é uma intenção no relacionamento? Na nossa visão, a gente entende que o encontro de duas pessoas tem uma sabedoria conduzindo tudo isso e tem uma intenção maior. O que nós temos a fazer no mundo, o que nós temos para dar no mundo, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E pode parecer, a princípio, uma coisa de objetivos claros, tipo, vamos comprar um apartamento, vamos fazer uma viagem, um ano sabático, mas a gente traz uma perspectiva um pouco mais profunda. Como que a gente se alinha dentro de um relacionamento com uma direção comum? Porque, claro, temos as nossas individualidades, eu tenho os meus sonhos, Alex tem os dele, e aí juntos nos alinhamos a um desejo comum, que vai envolver sensibilidade, tolerância, posicionamento, negociação, estabelecimento de prioridades e o mais importante, a gente está de fato confiando que há uma sabedoria dessa união amparada por uma luz maior, por um amor maior que nos orienta, que nos guia e nos aproxima. Pode parecer para vocês um pouco místico, abertura demais, mas a gente tem vivido isso e é bonito, é muito enriquecedor e é sobre isso que a gente quer te inspirar aí também. E claro que a vida traz desafios, então às vezes uma ou outra pessoa dentro da relação passa por questões de saúde, questões familiares, problemas financeiros, mudança de carreira. Então, um dos propósitos que é desafiador, que a vida nos faz olhar para isso, é a troca, auxiliar a pessoa que está ao seu lado e também se permitir ser auxiliado nesse processo do desenvolvimento. Então, essa é uma lição que muitas pessoas querem excluir, porque a gente só quer alcançar metas, conquistas, né? Conquistas, e aí a gente está perdendo a essência da vida, que é a troca. Tudo começa nessa troca. Então, se você está passando por desafios, se teu companheiro futuro ou atual estará passando por desafios, entenda que esse já é um propósito da vida. Mas tem mais, né? Porque a vida ela deseja que a gente tenha paz, que a gente tenha alegria, liberdade, prosperidade, cresça, prazer, inclusive. Então, nós passamos por tudo isso que a gente está falando, questões de saúde, financeiro, troca de trabalho, etc., etc., mas a gente nunca esquece também de olhar qual que é o propósito comum, o que nós temos a fazer daqui para frente. E o momento da relação, né, Alex? Eu acho que isso é muito sábio, porque, por exemplo, nós somos um casal de 12 para 13 anos. Então, a gente já teve propósitos diferentes, né? Houve um momento em que esse propósito da gente manter conexão, ele estava muito presente. E aí a gente fazia momentos de pausar, de realmente desligar um pouco a televisão, sair das mídias e conectar. Às vezes, colocar uma música, fazer uma meditação juntos, fazer um trabalho corporal, uma massagem, um yoga. Por que fazer isso? Justamente para a gente se relembrar na prática que esse era um propósito importante, um compromisso mútuo da gente nutrir, manter a conexão. E a conexão não significa sair para almoçar juntos, não significa viagens, curtição, shows. Isso a gente faz, como todo casal faz, mas pensar num propósito de manter conexão. Outro tema que a gente já trabalhou, houve um momento da nossa relação que a gente se percebeu pouco estressado, ansiosos por questões de trabalho, por demandas financeiras, que a gente estava realmente naquela fase mais árdua da vida. Então, um ponto que nós dialogamos e fizemos aí de novo um propósito comum era que a gente pudesse se relembrar mutuamente de, em alguns momentos, pausar e trazer leveza, que pode ser uma saída num horário de trabalho, aquele horário funcional, de repente a gente sai e faz um movimento. Ou um dos dois está muito ali, o sábado começou cedo, muita produtividade, então
vamos combinar às 14, 15 horas da tarde da gente sair para pegar as bicicletas e dar um rolê, tomar um ar, sentir o sol, sentir brisa, chuva. Isso tudo vem trazendo para nós, e por isso que a gente está compartilhando, que não é uma regra, mas é uma experiência de que quando a gente está propondo algo em comum, a gente está cuidando da relação. A gente está se comprometendo, cada um do seu jeito. Tem momentos em que esse compromisso, por exemplo, não dava para acontecer porque a rotina, as demandas, as responsabilidades estavam mais difíceis. Ou até eu não estou bem internamente. Eu não estou conseguindo. Eu sei do compromisso com o prazer e a leveza, mas eu não estou legal. E aí a gente negocia, a gente adequa. Porque senão a gente fica querendo trazer assim, sabe... doses de purpurina para a relação quando ela não está passando por isso. Mas lembrar que quando a gente tem uma meta comum, a gente está olhando para o nós, a gente está olhando para a relação. E isso tudo mantém uma chama acesa, mantém uma responsabilidade pelo cuidar e fica mais equilibrado esse dar e receber. Falando em meta, como que a gente olha uma meta? Então, vamos supor que vocês querem filhos, ou vocês querem comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem, qualquer meta que seja. É importante entender que precisamos olhar para o primeiro passo, né? Então, às vezes, fazer uma viagem e a gente não está com dinheiro para isso. Nós já vivemos isso, inclusive. Colocamos um projeto de uma viagem e no ano que a gente ia fazer a viagem não tinha a reserva que nós tínhamos estabelecido. Então, conversamos, adequamos, seguramos o projeto, colocamos para mais de um ano, né? Um ano depois. E tudo isso é o aprendizado, porque era uma meta comum, né? Então, o que era importante fazer em direção a essa meta da viagem? Aprender a guardar dinheiro, economizar, trabalhar e separar uma parte, ter paciência, desenvolver tolerância. Tolerância, especialmente quando a gente percebe que somos muito diferentes, né? A gente se compromete pelo projeto comum, mas aí as atividades, os ritmos pessoais, a obstinação de um e de outro vai ficar muito evidente. E esse é um baita exercício de treino de convivência, de perceber, opa, estou indo demais, estou pressionando demais, a outra pessoa está num outro time, e isso traz uma humanidade muito renovada dentro da relação. A gente passa a respeitar, na prática, as diferenças. E principalmente, às vezes, o projeto é de um só. Então, o que a gente quer lembrar, né? A gente recebe casais que trabalham com a gente, ou pessoas individuais, que falam, eu queria tal coisa, mas o fulano ou a fulana não quer. Faz parte do amor entender que, às vezes, as expectativas não vão ser iguais. Alguém vai ter que ceder. E a coisa mais importante é ser verdadeiro. Eu não quero, eu não estou pronto para isso, né? Às vezes a gente recebe pessoas que falam, poxa, a gente quer casar, eu quero casar, o outro não quer casar. Então, faz parte do nosso crescimento como ser humano, até espiritual, que a gente entenda que nem tudo vai ser da forma como nós queremos. E aí vamos perceber, tem sentido continuar? Não tem. Existem outros projetos que podem ser colocados no lugar que vai talvez trabalhar essa questão da harmonia. A harmonia, né? Antes de um passo maior. Então é assim que a gente vem vivendo, né? Nós já passamos por outras relações, nós tivemos momentos sem diálogo em outras relações, momentos que os projetos eram empurrados ou a gente acabava cedendo. E aí a vida também nos proporcionou nessa nossa relação atual que a gente possa ter esse diálogo. Eu acho que é para vocês isso. O convite, né? É isso. É o convite. Diálogo interno, o que eu quero, sim, e depois a disposição para se abrir com a outra pessoa, dialogar, saber o que a outra pessoa quer, né? Desenvolver esse lugar de paciência, de passo a passo, de flexibilidade, porque a vida sempre vai apresentar coisas que às vezes, né, nos derrubam, nos impedem de fazer tal movimento. Se você tem dúvida, se você quiser perguntar coisas sobre esse lugar de projetos a dois, metas,
Já viveu alguma experiência difícil? Coloca nos comentários que a gente vai ter muito prazer em responder. Sim, e o sonhar, né, que eu acho que é a essência do que a gente está falando, né, esse desejo que vai além do cotidiano da relação. Isso é ter horizonte, isso é soma, isso é parceria. Então, vamos trabalhar nesse 2025, se você está vendo esse vídeo agora, se você vai ver esse vídeo daqui a um tempo. 10 anos. Ele é atemporal. O sonho alimenta esse horizonte a mais. A relação olha para algo além. Assim nós vemos e aqui estamos te inspirando nisso. Até breve, então.